Provérbios capítulo 12, versículo 17. Já acharam? Vamos ler. O que diz a verdade manifesta o quê? Mas a testemunha falsa engana. Olha que coisa interessante que aqui o provérbio está dizendo, o provérbio aqui de Salomão. Ele diz que a verdade manifesta a justiça. E o que é a verdade? O que é verdade para você? A verdade é a palavra de Deus. E ela manifesta o quê? A justiça de quem? De Deus, mas ele fala, mas a testemunha falsa engana. Então nós estamos vendo que a verdade revela a justiça de Deus. Quando falamos a verdade, nós estamos tendo o quê? O caráter de Deus, porque Deus é o quê? É a verdade. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que fale coisas mentirosas que enganem uns aos outros, mas ele é a própria verdade. E nós, às vezes, estamos nos perdendo um pouco nisso. Por quê? Nós estamos vivendo dias, às vezes, complicados, dias difíceis, e dias que nós não estamos levando a palavra de Deus como a verdade em nossas vidas. Ainda mais quando as situações ficam difíceis. Mas por que eu falo isso? Você vê que nós temos promessas de Deus. Você tem promessas de Deus na sua vida? Sim ou não? Tem promessas de Deus? Tem ou não tem? Graças a Deus, glória a Deus por isso, né? Mas você vê que fala assim, olha, mas por que ela não está manifestando em mim? Por que ela não está se manifestando na minha vida? Por que essa verdade, que é a palavra de Deus, não se manifesta na minha vida? O que está acontecendo? Para onde que isso está indo? Porque parece que na minha vida as coisas não se concretizam, as coisas não funcionam. Parece que às vezes é só para você que as coisas não estão funcionando. Por quê? Nós não estamos confiando de verdade na palavra de Deus para que ela possa ser manifestada na minha e na sua vida. Porque as situações do mundo cada vez mais querem nos afastar do caráter de Deus, daquilo que Deus planejou para a nossa vida, aquilo que Deus planejou para você, as promessas de Deus na sua vida, mas cada vez mais o diabo quer tirar você do caminho da palavra. O diabo quer tentar desanimar a sua fé, quer tentar colocar em você algo para que as coisas não aconteçam na sua vida. E a maioria das vezes nós estamos culpando quem? Quem nós estamos culpando? É Deus. Porque Deus que não está fazendo. É Deus que não está fazendo a situação acontecer na minha vida e eu fico chateado com Deus. Muitos de nós ficamos assim. Mas ele fala aqui, olha, o que diz a verdade manifesta a justiça. Então, o que diz a palavra de Deus manifesta o quê? A justiça de Deus. O que Deus disse? Deus deu promessa para você. As promessas, então, irão se concretizar. Não tem outro caminho. Ele fala o quê? Eu velo sobre a minha palavra. Ela não pode voltar vazia. Ela tem que ir e acontecer e ainda transbordar. Mas nós o quê? Não estamos confiando na palavra de Deus. Nós não estamos confiando naquilo que Deus deixou para cada um de nós. Nós confiamos em outras coisas, em outras situações, em outros problemas, em outras coisas, mas nós não colocamos nosso coração totalmente, a nossa fé, na palavra de Deus. Ela é a única, é ela que vai transformar vidas, é ela que vai transformar a sua vida. É a palavra de Deus. Mas nós não estamos confiando nela. Nós colocamos nossa confiança em situações, nós colocamos nossa confiança em pessoas, menos na palavra de Deus. Menos do que? Na verdade. Mas nós queremos que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida? Queremos. Nós precisamos que aconteça, nós ansiamos por isso, mas nós não confiamos na palavra de Deus. Nós não confiamos naquilo que Deus falou que aconteceria em nossas vidas. Nós temos vários casos na Bíblia de exemplos sobre isso. E você vê, por exemplo, o exemplo de Jacó. O que Deus disse? O menor seria o quê? O primogênito. O menor que tomaria conta, o menor que nasceu depois,
que seria o escolhido. Não foi isso? Mas o que Jacó fez? Ele foi lá, tentou comprar o seu irmão e conseguiu comprar com um prato de lentilhas. Comprou Esaú, enganou Isaac, porque ele queria o quê? A promessa do Senhor se cumprindo na vida dele, não queria? Era uma coisa boa? É ou não é? Coisa boa, né? As promessas de Deus se cumprindo na sua vida é uma coisa maravilhosa. Mas a que ponto Jacó teve que chegar para tentar fazer isso? As promessas já não estavam sendo ditas por Deus que seria daquela maneira. Deus falou, Deus avisou. Como Deus iria fazer? Nós talvez não sabemos, mas Ele iria fazer. O menor seria o maior. Já estava feita a promessa. Ele seria o abençoado. Nele continuaria gerações. Mas Jacó resolveu dar uma desperta. Jacó resolveu ir lá comprar seu irmão com um prato de lentilhas, enganar o seu pai Isaac para ter a sua bênção. Conseguiu? Conseguiu. Mas a que ponto? A que ponto de estar brigado com seu irmão por causa disso e de acontecer série de fatores depois disso, a que ponto ele conseguiu tal bênção? Às vezes nós estamos assim, nós queremos fazer o quê? Acelerar o processo de Deus. Nós queremos acelerar as promessas de Deus na nossa vida. Nós não estamos confiando na palavra. Jacó estava confiando na palavra aqui? Não. Muito pelo contrário, ele tentou ludibriar situações para tentar conseguir o que ele tanto queria. Às vezes nós estamos assim, Deus disse que você conseguiria sair de certas situações, que Ele estaria com você em todo dia da sua vida. As coisas parecem que estão começando a acontecer alguma coisa de errado, você já fica desesperado e já pensa fazer sérias situações, coisas erradas, para conseguir sair daquele fundo do poço. Quantas pessoas você vê, empresários, pessoas que se diziam talvez de bem, mas diante da situação difícil, ela vai lá e engana outra pessoa para ter mais dinheiro que a outra. Porque ela precisa sair da situação, então eu vou o quê? Eu vou roubar, eu vou enganar, eu vou fazer alguma situação. Por quê? Eles querem as coisas no tempo deles. E esqueceram do quê? Da verdade, do caráter de Deus sobre cada um de nós. E nós esquecemos dessa mesma verdade. Nós esquecemos da palavra de Deus. Nós esquecemos que Deus manifesta a sua justiça em cada um de nós. E tudo aquilo que nós plantamos, nós o quê? Colhemos, não é isso? Se nós plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se nós plantamos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Essa é a nossa vida, a lei da semeadura. Você vai plantar, é opcional você plantar, coisa boa ou coisa ruim. Mas colher não é opcional, você vai colher. Não tem para onde escapar. Às vezes as pessoas acham que as situações não chegam até ela, porque ela faz certas situações que não condizem com o caráter de Deus. Mas a conta chega para todos. Você vê Jacó, que ele teve que passar para se casar, as situações que ele teve que trabalhar, a briga com seu irmão, tudo porque ele queria as promessas de Deus na vida dele, mas a que custo ele queria aquilo? Precisava enganar os outros? Não precisava. Precisava passar os outros para trás, no caso do pai dele? Não precisava. Ele deixasse o quê? As promessas de Deus se cumprir, e elas se cumprem. Elas vão se cumprir na sua vida. Basta você o quê? Confiar na palavra. Ele vai manifestar justiça. Não seja testemunha falsa, enganosa, que engana as pessoas, que ludibria, que tenta ser cada vez mais esperto que os outros nas más das intenções. Porque o nosso Deus manifesta a sua justiça sobre nós. E o nosso cotidiano é simples assim. O que nós fazemos na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nas pessoas que nos cercam, nós devemos sempre buscar o quê? A verdade. As pessoas às vezes não estão preocupadas em falar a verdade. Muito pelo contrário. Elas estão preocupadas em se sair bem. E elas achar que o se sair bem já está bom, mas tudo que você planta, você colhe. Às vezes é uma mentirinha, é uma falsa enganação que você acha que é coisa pouca.
Não, mas não tem nada a ver, é só uma mentirinha, mas senão ele ia ficar chateado comigo, senão a pessoa ia ficar triste comigo. O que você prefere? Essa pessoa triste por um tempo, que depois ela pode perdoar e ela vai te perdoar se você falou com verdade, ou Deus triste com você? Porque quando você foge do caráter de Deus, você foge de fazer a vontade de Deus, porque Deus é o quê? A palavra dele é o quê? A verdade. E ele fala que não pode mentir. Aquele que mente, engana o seu irmão, não é fiel a Deus, porque ele está mentindo e enganando. Ele está tentando fazer situações que talvez achem que vai te fazer bem no momento, mas aquilo que você está plantando, você irá colher lá na frente. Então procure sempre fazer o quê? O que vai fazer a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Lá em João 17, abre na sua Bíblia. João 17. João 17, versículo 17 também. João 17, versículo 17. Já acharam? Diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados o quê? Na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha que coisa interessante aqui, Jesus fazendo oração para os seus discípulos. Ele fala o que? Olha, como tu me enviastes, está falando com Deus, eu enviei esses aqui também. Para o quê? Para fazer a vontade do Pai, né? Para ser discípulos, para fazerem e irem atrás de mais pessoas até chegar esse momento que nós estamos aqui. Graças a Jesus e a esses discípulos que foram fazendo discípulos, e assim nasceu o cristianismo do Cristo. E ele fala aqui, olha, porque por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na o quê? Na verdade. Santificados na o quê? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus que nós o quê? Nos santificamos. Quando nós estamos dando ouvido à palavra de Deus, nós estamos fazendo o quê? Nos santificando. Quando nós escolhemos obedecer à palavra de Deus e seguir os mandamentos de Deus, nós estamos fazendo o quê? Nos santificando. Nós estamos nos preparando, nós estamos nos colocando à disposição de Deus, nós estamos entregando a nossa vida para Deus, falando assim: Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, eu sou guiado pela Sua palavra, o Senhor é o meu guia. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nós estamos deixando de obedecer o mundo, as coisas que o mundo diz, para obedecer quem? A palavra de Deus. Aí sim a sua escolha está começando a ficar boa. Porque ele fala o seguinte, olha, santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, ele está falando que é dos discípulos, não é somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então somente a palavra de Deus nos faz o quê? Crer no Senhor Jesus. Somente a palavra que é pregada a cada um de nós nos faz nos fortalecer em quem? Em Deus. Se nós queremos crer nas promessas de Deus, se nós queremos crer que Deus pode fazer algo por nós, nós temos que acreditar em quem? Em Deus, na sua palavra. Se você não acredita nas promessas de Deus, as promessas não vão acontecer. Se você não acredita na palavra de Deus na sua vida, as promessas de Deus também não vão acontecer na sua vida. Porque se você não acredita, não confia, não tem fé em Deus, a verdade adianta alguma coisa? Não. A verdade não adianta para nada, porque a verdade manifesta o quê? A justiça de Deus.
Como é que Deus vai manifestar a justiça dele se você não acredita na palavra dele? Se você não acredita nas promessas dele? Jacó tentou acreditar, não tentou? Só tentou, mas não acreditou. Ele foi resolver do jeito dele. Foi resolver as situações da maneira que ele achava que deveriam ser. Mas se nós confiamos na palavra de Deus, por ela nós somos transformados, por ela nós somos mudados, separados por Deus. Não confie em ninguém que está no Evangelho, que diz ser cristão e não muda o seu linguajar. Não confie em ninguém que diz ser de Cristo, que não tem transformação dia após dia, que a pessoa parece que é a mesma lá no mundo e aqui na igreja ela é a mesma pessoa que estava lá no mundo. Essa pessoa não encontrou Jesus ainda, ela não está confiando na palavra dele ainda. Tem pessoas que, infelizmente, que elas falam assim: eu queria que meu pai, ou minha mãe, meu filho fosse em casa o que ele é na igreja, porque na igreja ele é outra pessoa. Já ouviram isso? Sim ou não? Pode falar, não fica com vergonha não. Pode falar que eu sei que você já ouviu. Sim ou não? Você já ouviu? Se você não ouviu, você está ouvindo agora. Porque tem pessoas que dizem assim: mas eu queria que meu filho fosse o que ele é na igreja, porque na igreja, olha, ele é uma pessoa que está lá junto, que ele trabalha. Meu pai, olha, é um exemplo de homem na igreja. Chega em casa, é xingamento, é discussão, é briga para todo lado. Essa pessoa está firme na palavra de Deus? Está ou não? Não, porque ela está somente diante das pessoas. E o diante das pessoas não vão resolver o seu problema. O diante das pessoas não vão resolver a sua situação. Mas é o que você faz diante de quem? Diante de Deus, que conhece todos os corações. Deus não olha para você somente quando você está na igreja. Deus olha para você mais quando você está sozinho do que quando você está na igreja. Porque quando você está aqui no meio, todo mundo é bonito. Eu coloquei um terno hoje. Eu ia falar que eu estou bonito, não, mas eu já nasci assim bonito. Isso aí você não pode, isso aí você não me abala em nada, o que você pensa. Isso aí, feio é o diabo, tá vendo? Então você fala assim: mas eu estou aqui no meio, você que está aqui também, você colocou talvez sua melhor roupa, você está elegante, está se achando bonito. Olha para um que está do lado assim e fala assim: você está bonito hoje. E amanhã também. E depois também. Porque você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. O pastor Gilmar deu até um amém forte aqui. Eu gostei. Gostei desse amém. Pelo menos ele está acreditando na palavra de Deus. Você vê que, então nós estamos assim, bonitos. Mas o que vai adiantar eu chegar ali fora depois, tirar meu paletó e ser outra pessoa? O que vai adiantar na minha vida? Nada. A palavra de Deus vai se cumprir na minha vida? Não. Eu posso estar aqui falando com você sobre a palavra de Deus, sobre o poder de Deus, sobre as promessas de Deus. Mas se eu não vivo isso, elas podem acontecer na sua vida, mas na minha não vai acontecer, porque eu não estou crendo. Eu não estou confiando. A palavra de Deus, ele está falando aqui, olha, que todos eles sejam justificados na verdade. Que eles possam ser cada vez mais santos, confiando na palavra que eu estou pregando. Isso aqui é o próprio Jesus que está dizendo. É na palavra que ele está aqui ensinando, mostrando e pregando para os seus discípulos. Para o quê? Para que as pessoas sejam transformadas, para que as vidas deles sejam mudadas. E a nossa vida tem que ser mudada constantemente. Nós estamos vivendo sempre em transformação. Eu não posso ser o mesmo homem que eu fui ontem, eu não posso ser hoje. E esse mesmo homem que está aqui hoje não pode ser o mesmo de amanhã. Nós temos que estar sempre cada vez mais mergulhados em Deus, buscando cada vez mais ser parecidos, imitadores de Jesus. Eu estava até falando com o pastor Araquém hoje, ele mandou um pequeno trecho de uma mensagem que ele estava falando lá hoje com os irmãos dele lá no CPA 4, eu estava falando com ele. Coisa interessante que ele falou. Porque ele falou o seguinte, nós estávamos conversando ali, porque as pessoas, elas são admiradoras de Jesus. E muitas pessoas você conhece que é admirador de Jesus. Conhece ou não conhece? Vai falar mal de Jesus perto de uma pessoa para você ver. Ela vai brigar com você, não vai? Porque ela é o quê? É admiradora de Jesus. Mas quantos são imitadores de Jesus? Porque ele pediu para as pessoas admirar ele? Não, ele pediu para quê? Para as pessoas fazerem o quê? Sede meus o quê? Imitadores.
Muitas pessoas estão admirando, falando, oh, mas Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Mas poucas pessoas querem fazer o quê? O que a palavra de Deus diz. Poucas pessoas querem seguir os conselhos de Deus na sua vida. Elas admiram Ele, falam coisas maravilhosas de Jesus. Vai você chegar para um e falar assim, Jesus não presta. Jamais. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E Ele é maravilhoso, Ele é bom. Mas quantos querem ser imitadores de Jesus? Quantos querem dar a outra face quando te atingir a primeira? E é assim que a Bíblia diz. E é assim que as Escrituras Sagradas estão dizendo para cada um de nós, porque ela é o quê? Ela é a verdade. Se nós colocamos a verdade de Deus na nossa vida, nós começamos a ser transformados. De glória em glória, de fé em fé, nós iremos chegar ao mais alto cume do monte. Mas é somente quando nós aceitamos ser transformados. Porque ele fala o seguinte, olha, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Não é só ouvir, não é só admirar Jesus, mas é crer que Ele morreu por você, é crer que as promessas dEle vão se manifestar na sua vida. É acreditar, é ter fé em Jesus, é ter fé no Senhor. Quando a sua fé está em Cristo, a sua fé está em Deus, você crê, você não se abala, mas você permanece firme para todo sempre. Porque você crê, você acredita, você tem fé. Você vê Abraão, você lembra de Abraão? Vamos ler Romanos 4. Romanos 4. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Abraão agora. Romanos 4:17. Já acharam? Diz o seguinte: como está escrito, por par de muitas nações te constituí, perante aqueles que no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de o quê? Conforme o que lhe tinha dito, que for dito, assim será a tua descendência. A palavra de Deus é uma verdade absoluta, que nos ensina, nos corrige, nos faz ter fé e nos coloca diante da sua justiça, da justiça de Deus. E nós não estamos buscando somente coisas para nós, mas nós procuramos também santificar diante de Deus. Nós conhecermos cada vez mais, porque cada vez que nós conhecemos mais a Deus, nós confiamos mais em Deus. Você confia na primeira pessoa quando você vê ela? Sim ou não? Não, né? Você vai conhecendo. Você vai conhecendo, você vai conhecendo, você vai conhecendo, você vai confiando. E se nada acontecer de errado, você continua confiando cada vez mais, não é isso? Não é isso que você faz? Você confia. E a palavra de Deus não tem nada de errado nela, mas o que tem de errado é o quê? Somos nós. Porque nós não confiamos na palavra de Deus. Mas quanto mais você lê, quanto mais você busca, quanto mais você se dedica à palavra de Deus, mais você confia em Deus. Porque você vai aprendendo o que Deus procura em cada um de nós. E quantos de nós temos, às vezes, um dedicado a aprender mais de Deus? Quanto você tem dedicado da sua vida em aprender mais de Deus? Quanto você tem buscado na sua casa aprender mais de Deus?
Porque somente quando você aprende mais de Deus, é que você vai colocar a sua confiança totalmente em Deus. Você vê aqui Abraão, ele continua dizendo, olha, essa sim será a sua descendência. E o que aconteceu com Abraão? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Quando Abraão decidiu confiar em Deus, o que aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Foi ou não foi? Você lembra lá em Gênesis, conta a história de Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu irei te mostrar. Farei de tu uma descendência brilhante, aquela coisa maravilhosa. Promessa de Deus, magnífica. Coisa boa de Deus. Aí você vê que Abraão, na coragem e na fé, sai. Ele estava morando em Ur, não era isso? Morando lá nos caldeus, onde que ele tinha as maiores cidades no mundo naquela época, as cidades mais civilizadas, daqueles anos do início, era naquela região. E Abraão sai sem destino. Já imaginou uma situação dessa? Você pegar a sua família toda e sair sem destino, confiando e acreditando em Deus. Eles estavam totalmente crendo em Deus, porque você não sai assim, sem perspectiva de nada, porque Deus te falou. Você sai, você tem que confiar em Deus. Senão você não sai. Primeiro que vão te chamar de louco, já começa por aí. Não é assim que as pessoas falam? Você está louco confiar nisso? Que as pessoas querem o quê? Elas querem confiar naquilo que elas estão vendo. Se elas não estão vendo, elas não confiam. E Abraão sai. Por causa de uma promessa que Deus deu para ele, ele sai em busca disso. Daquilo que ele iria fazer. Que iria acontecer. Passa ano. O que acontece? Nada, né? Mas as promessas não foram faladas? Foram ou não foram? Foram, não foram? Todas as promessas que Deus falou por ele, para ele. Falou, eu vou fazer você uma bênção, você será, a sua descendência será grande, você pode olhar as estrelas do céu, você não vai saber contar, você não vai conseguir contar, porque assim será a sua descendência. E o homem não tinha filho. E você imagina naquela época, naquele Oriente lá, no Oriente Médio, aquela situação de você não ter filhos, era bem visto? Não. Se vocês acham que aqui é ruim nessa parte, lá, você não ter descendente, é quase, desculpa a palavra, uma desgraça. Porque você tem que ter descendente. Porque lá eles priorizam muito isso. É a cultura que passa de pai para filho. Então, ele estava ficando cada vez mais confiante na promessa? Não, né? Porque você vê o que acontece. O que Sara faz com ele? Olha, eu tenho uma serva aqui. Eu tenho uma serva, H, deita com ela, faz a promessa de Deus na sua vida. Lembra o que aconteceu com Jacó? Você lembra? O que aconteceu com Jacó? Ele quis fazer o quê? Apressar, né? Ele quis se colocar à frente da palavra de Deus. Às vezes nós estamos assim também. Deus fez uma promessa para nós temos que colocar o quê? À frente. Nós estamos igual Sara. Ó, Abraão, faz o seguinte, já que eu não estou conseguindo, vai aqui, tem aqui a minha serva, faz com ela o filho, se deita com ela, e será seu filho também, será como meu filho. E você vê que essa decisão, de tão errada que foi, que até hoje o que acontece lá no Oriente Médio, é culpa dessa decisão de Abraão. Os filhos de Ismael, que foram feitos, aquela situação todinha que você vê lá, de Irã, Iraque, tudo aquilo, são os descendentes de quem? De Ismael. Uma decisão talvez decidida ali, sem consultar a Deus, pode trazer coisas piores. Tudo que você planta, você colhe. Então você vê que ele estava ali, ele decidiu. Então um homem que estava até confiante em Deus, saiu confiante nas promessas de Deus, falando assim, olha, você vai ser uma bênção, você vai ter coisas boas, você vai ter um filho, a sua descendência será grande. Ele sai confiante nisso. Mas no meio do caminho, a sua fé se enfraquece. Ele vai, faz toda a situação com Ismael, e acontece aquilo tudo que aconteceu.
E você se pergunta, mas o que levou Abraão a fazer isso? Porque ele não conseguiu esperar o tempo de Deus. Porque ele estava se achando já o quê? Velho. Eu já estou velho, eu não vou conseguir. Você vê quando os anjos chegam lá, o anjo do Senhor chega para falar com Abraão, fala, olha, você vai ter um filho de Sara. O que Sara começa a fazer? A rir. Porque já não esperava mais. A promessa não tinha sido feita. A palavra de Deus, Deus não vela por ela, para que ela seja cumprida em nossas vidas. Deus não vela pela sua palavra? Sim ou não? A promessa estava feita, não estava? Você vai deixar de confiar nas promessas de Deus? Jamais deixe de confiar. Porque ela vai se cumprir, não importa se demore um dia, ou 50 anos, ou no caso aqui, 25 anos que aconteceu. Mas ela vai se cumprir. E ela chegou e Sara começou a rir, porque já não se esperava mais. Porque nós temos que estar o quê? Confiantes na palavra de Deus. Que ele fala aqui, olha, pois já era de... ele continua dizendo, vamos ler o versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco amortecido do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Se você não confia nas promessas de Deus, se você não crê na esperança, se você não confia, você está ali na esperança em Deus, se você não está esperando no Senhor, as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. E você vai tentar fazer como fez talvez Abraão, Sara, você vai tentar fazer como talvez fez Jacó. E quando você coloca, como diz o ditado lá em Minas, os carros nas frentes dos bois, a coisa não funciona. Porque é o boi que puxa o carro, não é assim? A carroça. Mas é assim que nós estamos fazendo às vezes. Nós estamos colocando os carros na frente dos bois. Nós queremos avançar, nós queremos fazer as coisas no nosso tempo. E ele fala, olha, tenha fé em Deus. Porque ele não teve a sua incredulidade, mas ele foi fortificado na sua fé. Porque se você não se fortifica na sua fé, e você tem fé como? Como você tem fé? Quando você está escutando o quê? A palavra de Deus, você está fortificando a sua fé. O que você está fazendo aqui hoje na igreja? Você veio aqui para adorar a Deus e fortificar ainda mais a sua fé. Fala para o irmão que está falando assim, você vai sair daqui hoje forte, cheio do poder de Deus. Cheio da fé de Deus. Nós temos que ser fortalecidos na fé, porque a incredulidade vai bater na porta de cada um. Vai falar assim, opa, será que vai acontecer? O diabo vai sempre tentar tirar você do caminho de Deus. O diabo vai sempre tentar tirar você das promessas de Deus. Ele vai sempre tentar tirar você dos caminhos, daquilo que você está indo bem, você está caminhando, você está indo. Ele vai tentar tirar você, desviar você do caminho, colocar você para o outro lado. Porque o diabo não quer ver você vencendo, o diabo não quer ver você ganhando alguma coisa, o diabo não quer ver você indo para o céu. Ele não quer nada disso. Ele quer que você saia dos caminhos, pare de acreditar e crer que Jesus é o Salvador, que as promessas de Deus são boas e que Deus vai fortificar você. O diabo não quer isso. Mas nós, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? Por isso que você vai sair daqui hoje fortificado. Porque você está ouvindo o quê? A verdade, a palavra de Deus. É ela que te fortifica. É ela que não faz você fracassar, faz você recuar, faz você retroceder. Muito pelo contrário, ela vai te animar, vai fazer você ir mais para frente, ir adiante, jamais desistir. É confiar em Deus, é aceitar Jesus e saber que Ele está à sua frente, te fortalecendo cada vez mais. É você saber que às vezes você vai ficar triste, e você vai ficar triste às vezes, porque a nossa carne às vezes fica triste com as situações, mas é você saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo quê? Pela manhã. Mas você só vai confiar nisso quando você está confiando em quem? Na palavra de Deus. Porque onde está escrito isso? Na palavra. Se você não confia nela, não lê ela, não acredita nela, ela não funciona na sua vida. Você vai chorar, vai dormir chorando, vai acordar chorando.
Mas você pode mudar essa situação. Quando você começa a aplicar e colocar a sua esperança nas promessas e nas palavras de Deus. As circunstâncias podem tirar você do caminho. Porque quando você começa a olhar suas circunstâncias, você para de olhar a fé, você sai do caminho de Deus. Você para de colocar os seus olhos fixados em Deus e coloca seus olhos fixados somente nas circunstâncias que estão ao seu redor. Sara faz o quê? Ela começou a rir. O corpo já está amortecido. Como diz no popular, já não está funcionando mais. Já não funciona para isso. Vou ter um filho agora na velhice. Jamais. Mas quem tem fé em Deus não olha as circunstâncias. Ele olha o quê? A fé em Deus. Ele não olha o que estão dizendo. Ele olha a fé em Deus. É somente a fé que nos faz mudar a nossa vida. Que vai mudar a nossa vida. É somente a fé. Ele fala, olha, ele diz o seguinte, olha, mas foi fortificado na fé dando glória a Deus. É acreditando que a fé move situações que talvez você não espera que possa mover. É saber que Deus está no seu barco. É saber que Deus vai manifestar as promessas dele na sua vida. Quando Abraão confiou, o milagre que aconteceu? O milagre aconteceu. As promessas o quê? Se cumpriu. Isaac nasceu. E aí está a sua descendência até hoje. Deus não cumpriu a palavra dele, mas só cumpriu quando Abraão se mostrou totalmente confiante em Deus. Você vê que Abraão estava confiando em Deus porque quando Deus pediu a Isaac, Abraão foi lá e fez o quê? Ia entregar, não ia? Ele ia entregar. Ele estava pronto já para entregar Isaac. Por quê? Ele aprendeu a confiar em Deus. Aprendeu a confiar na palavra de Deus. Quando você aprende a confiar na palavra de Deus, você acredita e confia que Deus vai te suprir. Você acredita em Deus, que Deus vai fazer, realizar as promessas dele na sua vida. Você acredita o quê? Na justiça de Deus. Para nós encerrarmos, abre sua Bíblia lá no Salmo 25. Nós já vamos encerrar, nós vamos participar da ceia agora. Está quase na hora. Salmo 25. Já acharam? Salmo 25, verso 5. Diz o seguinte: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o quê? Tu és o quê? O Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Fala assim: o Senhor é o Deus da minha salvação. Estou esperando o Senhor todo dia. O que ele está falando aqui? Ele está falando, ó, guia-me na tua verdade. E não é só guiar. Não é só Deus te guiar. Ele fala aqui o quê? E ensina-me. Guia-me na tua palavra. E o que está falando aqui o quê? Me ajude, Senhor. Me ensina. Me ensina o quê? A tua palavra. Porque sem a palavra de Deus, nós não conseguiremos ficar em pé. Sem a palavra de Deus, sem Deus na nossa vida, nós não seremos fortificados. E quando nós não somos fortificados, nós desfalecemos. Nós não confiamos e muito menos nós temos esperança de alguma coisa.
Quando você não está fortalecido em Deus, vem uma situação besta, pouca coisa. Mas isso é o suficiente para tirar você o quê? Do caminho do Senhor, não é? É ou não é? Mas quando você está bem com Deus, você está orando, você ora na sua casa, você se fortifica, pode o mundo cair ao seu redor, que o que acontece? Você continua forte, confiando, porque você está o quê? Fortalecido em Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, guia-me na tua verdade e ensina-me. Que quando você aprende, você consegue viver somente para Deus. Você começa a entender o que a palavra de Deus diz. Você vai atrás, vai, Senhor, eu preciso de mais de Ti. Eu quero mais, eu anseio por mais. Talvez foi uma pessoa que te trouxe para a igreja. Já viu situações assim? Uma pessoa te trouxe para a igreja. Ela te guiou. Ela te ensinou. Falou para você, olha, continua firme, não seja. Ela foi, te trouxe várias vezes. Você também não queria vir mais. Mas a pessoa foi lá e te trouxe. E você aprendeu. Hoje em dia, precisa alguém lá te buscar? Não. Por quê? Você aprendeu a palavra de Deus. Deus te guiou e te ensinou. Hoje em dia não precisa mais ninguém lá te buscar. Você já vem porque você quer conhecer mais de Deus. Esse que está falando aqui, olha, guia-me, Senhor, porque ensina, porque eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero aprender mais da Tua palavra. Eu quero aprender mais dos Teus ensinamentos, porque Tu és o quê? O Deus da minha salvação. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus do nosso refúgio. É o Deus da nossa fortaleza. É o Deus que quando nós estamos olhando para situações, circunstâncias, é nele que nós estamos o quê? Confiando. Nós olhamos para o alto. Do alto que vem o quê? E o meu socorro vem de onde? Porque o Senhor é o quê? É a minha salvação. Nós estamos olhando somente para o Senhor. Não importa o que está acontecendo aqui embaixo. As circunstâncias estão aqui tentando me abater. Mas eu estou olhando somente para o Senhor. O Senhor é meu Deus, é a minha salvação. Eu estou esperando o Senhor todos os dias, porque a minha confiança está onde? No Senhor. Então as promessas de Deus vão fazer o quê? Se cumprir na sua vida, porque a verdade está em você. A palavra de Deus está em você, ela manifesta o quê? A justiça de Deus na sua vida. Mas confia no Senhor. Confia na força do poder de Deus. E fala com o Senhor todos os dias, Senhor, me guia. Me ensina, eu quero aprender mais de Ti. Eu quero mergulhar no Senhor. Eu preciso de mais. Nós temos que viver a vida em verdade. Viver sabendo que Deus está ao nosso lado. Viver a vida sabendo que Deus nos fortifica. Que Deus faz uma mudança em nós. Lá no Salmo 130, verso 5, ele diz o seguinte: aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Onde você está esperando? Em que você está confiando? Quais promessas de Deus parecem impossíveis para você? Quais situações parecem difíceis para você? Porque as pessoas estão, às vezes, firmadas no que elas acham, no que elas estão vendo, no que as circunstâncias que estão cercando ela. Mas elas estão deixando o quê? De confiar em Deus. Estão deixando de acreditar que Deus pode mudar situações. Confie nas promessas de Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia. Ele está te guardando. Ele está te protegendo. Não queira apressar situações. Deixe que a verdade, a palavra de Deus, seja maior na sua vida. Para nós encerrarmos agora. Agora eu vou encerrar. Lá em Hebreus 10. Agora a gente vai encerrar. Hebreus 10.
Já acharam? Hebreus 10, 36. O que diz aí? Olha que coisa interessante. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito o quê? A vontade de Deus. Depois que você faz o quê? A vontade de Deus, que acontece o quê? Possais alcançar o quê? A promessa. Porque ainda por poucochinho de tempo, e o que há de vir virá é o quê? Não o quê? Não tardará. Então, depois que você faz a vontade de Deus, as promessas deles, o que acontece? Se cumpre o quê? Na sua vida. Então, não importa a circunstância que você está vivendo, o que importa é o quê? Se você está fazendo o quê? A vontade de Deus. Porque aí sim, as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. E o que virá, há de vir virá e o quê? Não tardará. Será no seu tempo? Será no meu tempo? Mas será no tempo de quê? E o tempo de Deus é o quê? É o melhor. O tempo de Deus é melhor que o meu tempo, é melhor que o seu tempo. Nós temos que confiar em Deus, porque o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo faz o quê? Viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por que não tem prazer nele? Porque a palavra de Deus diz para o quê? Para você ir adiante, para você confiar, para você esperar no Senhor. Eu estou esperando o Senhor todos os dias, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Então o que eu estou fazendo? Eu estou confiando, estou vivendo da fé. Eu estou confiando, sabendo que Deus é o meu Deus, sabendo que Deus está comigo. Eu não estou olhando para as circunstâncias, eu não estou olhando para o meu corpo adormecido, eu não estou olhando para o meu corpo que está enfermo, eu não estou olhando para as situações que estão ruins ao meu redor, eu estou olhando para Deus, porque o Deus é o Deus de promessas, é o Deus que cura, que liberta e transforma vidas. Esse é o nosso Deus. Nele que nós temos que esperar, nós temos que confiar. Ele fala, mas o justo virá da fé, e se ele recusar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, nós somos daquele que o quê? Se retiram para a perdição. Você não é do que se retira para a perdição. Fala assim, eu não sou isso. Eu não me retiro. Eu vivo pela fé. Eu sou daqueles que creem para a conservação da alma. Fala assim, eu creio no Senhor. Eu estou esperando meu Salvador. Eu espero no Senhor. Espere no Senhor. Creia em Deus. Tenha paciência. Porque as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Encoraje-se, tenha fé, creia nas promessas de Deus. Chame à existência aquilo que não está acontecendo. Situação não está acontecendo na sua vida, chama à existência, fala, Senhor, isso aqui é teu agora, isso aqui é tudo teu. O Senhor está aqui hoje, Ele está aqui para te ouvir. O que você vai falar para Deus hoje? Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue a tua família ao Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor. Creia nele. Deixa Ele fazer a boa obra na sua vida. Deixa que Ele cumpra as promessas dEle na sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar você. Se entregue à verdade. Se entregue à palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para manifestar justiça e transformar as nossas vidas. Ele quer transformar a sua vida hoje. Ele quer que você entenda e compreenda que as promessas de Deus vão mudar você. Você tem que estar preparado. Talvez você tenha que passar por situações que você não goste. Passar por situações que talvez você não está feliz. Mas permaneça firme. Permaneça confiante. Coloque o seu coração, o seu pensamento somente em Deus. Não importa o que o mundo diz. Não importa o que as situações dizem. Mas o que importa é a sua
confiança e a sua fé em Deus. Aí a sua vida muda. Aí sim a sua vida se transforma. Confie em Deus. Ele é o seu Deus. Espera no Senhor. Espera em Deus. Peça para Deus hoje te guiar nas suas palavras, na sua verdade, pois Ele é o Deus da sua salvação. Espere por Ele todos os dias, confia nele. E o mais Ele o fará. Confia. Não recue, não retroceda. Ele não é daquele que retrocede, muito pelo contrário, Ele é daqueles que avançam, que vão adiante. Esse é o nosso Deus. E nele que nós cremos. Amém?